Bem, pessoal, o Brasil atingiu a marca de 37 milhões de casos documentados de Covid, né? O que são números assustadores. Quando a gente pensa que a população brasileira, né, não dosou como deveria dosar quando está com sintoma de Covid, olha ao seu redor, pense em seus parentes ou você mesmo, veja que se você, quando estava com sintoma ou teve qualquer sintoma gripal, fez teste de Covid, né? O teste não era fácil de achar, ele tinha um custo, né? Muita gente acabava tendo que ir para a farmácia, né? Então não foi um teste tão bem distribuído. Então quando a gente imagina 37 milhões de pessoas, de casos positivos de Covid, você imagina que muito provavelmente com a subnotificação a gente tem virtualmente, né, um número muito maior de pessoas que pegaram Covid no Brasil. Não é difícil a gente mensurar, se dizer que é metade da população, mas eu me assustaria de ter proporções desse jeito, né? Porque a gente imagina o Brasil grande do jeito que é, né? A gente sabe que o acesso à saúde em cidades menores é muito difícil, o número de testes que chegou nesses locais também é muito difícil, e quando a gente teve o boom mais forte da pandemia, as pessoas já não estavam tão preocupadas com o Covid como estavam lá atrás no início, né? Então realmente, provavelmente a gente vai ter números, né? Vamos esperar especial os epidemiologistas colocarem, né, com a projeção, com porcentagem de subnotificação, mas a gente não imagina que mais da metade da população brasileira pegou o Covid, né? Pelo menos é o esperado quando a gente tem uma subnotificação tão grande no Brasil, de quase tudo, né? Quando a gente pensa de doença, né? Diferente de países como os Estados Unidos, que costumam documentar muito bem, foi fácil fazer o teste, era distribuído. China também foi bem distribuído, né? E você vê países como a China, o próprio governo chinês falou que virtualmente toda a população teve contato com a Covid, teve Covid, né? Então você percebe que países que quantificaram de forma séria, eles chegam a números impressionantes. É difícil a gente imaginar qualquer tipo de infecção que causou infecção em tanta gente. Você pensar país como China, mais de 1 bilhão de habitantes, ter um número, um governo dizendo que a maioria da população, virtualmente quase toda a população teve Covid, é assustador, né? Mas, por outro lado, esse número alto dá uma certa tranquilidade da gente. Quando olha os indicadores do Brasil, o Brasil teve uma boa aceitação na primeira e segunda dose da vacina, a terceira também, depois a gente começou realmente a cair muito na população aceitar a vacina. Para vocês terem ideia, bivalente agora, né? A população que foi possível tomar vacina, o que era possível tomar vacina, só 12% tomou. Só que o que acontece? Já tem saído trabalhos quando mostram, né, que eles têm utilizado o termo imunidade híbrida, né? De pessoas que tomaram a vacina, pelo menos as 3 doses, somados às pessoas que estão infectadas, dando uma cobertura para a população muito boa. Essas pessoas que tomaram pelo menos as 3 doses e tiveram Covid, que provavelmente é esse cenário que a gente mais vai ver aqui no Brasil, uma taxa, uma proteção muito grande, quase 90% de proteção contra formas graves da doença, internação. Então, realmente, provavelmente esse cenário que vai do Brasil. Dá uma certa tranquilidade a gente imaginar que grande parte da população brasileira, fazendo essa projeção, 37 milhões documentados. A gente sabe que muita gente com sintoma leve acaba não fazendo teste e tal. Então, provavelmente mais da metade da população aí é fácil a gente encontrar projeções e a gente vai ver epidemiologistas falando sobre isso, né? A gente imagina que a gente vai ter grande parte da população com a imunidade híbrida. Mais de 80% tomaram as 3 doses, números altos, né? De provavelmente vão passar de 50% de brasileiros, né? As projeções tiveram Covid, 37 milhões documentados que fizeram teste, né? Mas com certeza um número muito maior de pessoas tiveram realmente Covid, a gente vai acabar tendo uma taxa de proteção, essa imunidade híbrida muito alta, e talvez seja a grande solução para a gente sair dessa pandemia de forma mais branda, né? Lembrando que os dados da Fiocruz, do Infogripe, ainda mostram tendências de alta de casos de internação de formas graves de Covid. Normalmente pessoas que não estão protegidas contra a Ômicron, né? Então, se você estiver no grupo que for possível tomar, toma a vacina bivalente, você vai estar mais protegido. Espero ter ajudado.